Meu nome é Antônio Ferreira da Silva, mas no sertão me conheciam por Antônio Rajada. Hoje, aos 73 anos, com os cabelos brancos como algodão e as mãos marcadas pelo tempo, resolvi contar uma história que guardei por décadas no peito. Uma história de sangue, justiça e vingança que aconteceu nos últimos meses de 1935, quando eu ainda andava ao lado do homem mais temido e respeitado do Nordeste. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Era outubro, quando chegamos àquela cidadezinha perdida no interior da Bahia. O sol castigava sem piedade e nossos cavalos bufavam cansados depois de 3 dias cavalgando sem parar. Éramos 17 homens naquele dia, todos armados até os dentes, com cartucheiras cruzadas no peito e os rifles Winchester brilhando sob o sol escaldante. Lampião montava na frente, como sempre. Usava seu chapéu de couro enfeitado com moedas de prata e fitas coloridas. Os óculos escuros protegendo os olhos claros, que pareciam enxergar a alma das pessoas. Mesmo cansado, mantinha a postura ereta, o queixo erguido. Era assim que um rei se portava, e Virgulino era o rei daquele pedaço de mundo esquecido por Deus. "Rajada!" gritou ele sem se virar. "Vem cá!" Esporeei meu cavalo e me aproximei. Há 5 anos eu cavalgava com o bando, desde que minha família foi massacrada pelos jagunços do coronel Bernardino. 5 anos aprendendo que no sertão a lei era feita na bala, e que homem que não se impõe morre de joelhos. "Tá vendo aquela fumaça ali adiante?" Lampião apontou com o queixo para uma coluna de fumaça que subia ao longe. "Lá é onde mora nosso amigo. Nosso amigo." Lampião tinha um jeito peculiar de falar dos inimigos. Coronel Rocha não era amigo de ninguém, muito menos nosso. Era um abutre que sugava o sangue dos pobres há mais de 20 anos, cobrando impostos que não existiam, tomando terras alheias e matando quem ousasse questionar sua autoridade. A história que nos trouxe até ali começou 3 semanas antes, quando uma mulher apareceu em nosso acampamento. Estava magra como vara de pescar, os olhos fundos cheios de lágrimas secas. Chamava-se Joana e trazia uma história que fez até Lampião cerrar os punhos. "Meu marido tinha uma rocinha pequena, mas dava para o sustento", disse ela, a voz tremendo. "O coronel apareceu dizendo que a terra era dele, que nós tínhamos que pagar para ficar. Meu Severino disse que a terra era nossa, que o pai dele já plantava ali. O coronel mandou os cabras voltarem de noite." Ela não precisou terminar. Conhecíamos bem essa música. Severino foi encontrado no outro dia, dependurado numa árvore como espantalho. A mulher e os 3 filhos pequenos foram despejados, ficaram na estrada comendo o que achavam. "E não foi só com nós", continuou Joana. "Tem mais de 50 famílias que perderam tudo para o coronel nos últimos 2 anos. O povo está morrendo de fome, e ele está construindo uma casa nova, grande como um palácio." Lampião escutou tudo em silêncio, mascando um talo de capim. Quando ela terminou, ele cuspiu no chão e falou apenas: "Pode ir embora, mulher. Seu marido vai ser vingado." Não era questão de dinheiro. O coronel Rocha tinha ouro suficiente para nos pagar bem, mas havia coisas que o dinheiro não comprava. Havia o respeito, havia a honra, havia a justiça que os tribunais nunca faziam chegar ao sertão. Enquanto cavalgávamos em direção à fazenda, lembrei da primeira vez que vi Lampião matar um homem. Eu tinha 18 anos e acabara de me juntar ao bando. Estávamos numa cidade pequena quando um comerciante se recusou a nos vender munição. Não foi a recusa que irritou Virgulino, foi o jeito. O homem cuspiu no chão e disse que não negociava com bandidos imundos. Lampião desceu do cavalo devagar, ajeitou o chapéu e caminhou até o homem. Não gritou, não fez ameaças. Apenas disse, com aquela voz calma que gelava o sangue: "Repete o que disse." O comerciante repetiu, cheio de coragem besta. Lampião sacou o punhal e enfiou entre as costelas do homem antes que qualquer um pudesse piscar.
O comerciante caiu com os olhos arregalados, sem entender o que havia acontecido. No sertão, rapaz, disse Lampião limpando a lâmina na camisa do morto. Respeito não se pede, se impõe. Foi essa lição que carreguei por todos esses anos. O coronel Rocha ia aprender na marra que havia consequências para quem pisava nos fracos. A fazenda São Sebastião ficava no alto de uma colina, protegida por muros altos e uma cancela de ferro. Era mesmo grande como um palácio, com colunas brancas e jardins bem cuidados. Uma afronta à miséria que cercava aquelas terras por todos os lados. Paramos a uns 2 quilômetros de distância, escondidos numa mata de mandacaru. Lampião tirou um binóculo velho e estudou o lugar por longos minutos. Contou em voz baixa: 15 jagunços patrulhando, 3 torres de vigia, cavalos no curral dos fundos. Zé Sereno, chamou ele. Quantos homens o coronel tem ao todo? Zé Sereno era nosso informante na região, um vaqueiro que conhecia cada pedra daquele lugar. Uns 25, chefe, mas nem todos ficam na sede. Alguns andam pelas fazendas menores cobrando as taxas. E o coronel? Tá lá dentro. Chegou ontem de Feira de Santana. Trouxe a família para passar uns dias. Lampião baixou o binóculo e ficou pensativo. Família complicava as coisas. Ele tinha suas regras e uma delas era nunca machucar mulher ou criança inocente. Mas também não ia deixar o coronel escapar por causa disso. Como é a rotina dele? Perguntou. Todo dia, 5 da tarde, ele sai para cavalgar sozinho. Dá uma volta pelas terras, volta antes de escurecer. É orgulhoso demais para andar com escolta por aqui. Um sorriso fino apareceu no rosto de Lampião. Era o sorriso que eu aprendera a temer, porque vinha sempre antes de alguém morrer. Perfeito. Vamos dar uma lição de humildade ao coronel. Passamos o resto do dia planejando. Lampião tinha a mente estratégica de um general. Dividiu o bando em 3 grupos. Um para tomar conta da sede da fazenda e neutralizar os jagunços, outro para bloquear as estradas de fuga e um terceiro, comandado por ele mesmo, para interceptar o coronel na estrada. Eu fiquei no grupo que ficaria na fazenda. Minha função era simples: garantir que nenhum dos jagunços escapasse para pedir socorro. Lampião foi claro: quero vivo só o coronel. O resto, façam o que acham que merecem. Quando o sol começou a declinar, nos posicionamos. O coração batia forte no peito, mas não era medo. Era sede de justiça, era raiva acumulada por todos os severinos que haviam morrido pendurados em árvores, por todas as Joanas que ficaram na estrada com os filhos passando fome. 5:30 da tarde, o coronel saiu para seu passeio diário. Era um homem grande, de bigode grisalho e barriga proeminente. Montava um cavalo baio bem tratado, usava botas de couro fino e chapéu de feltro. Tinha a cara de quem nunca passou necessidade, nunca soube o gosto da farinha misturada com água quando não há mais nada para comer. 10 minutos depois que ele passou por nós, Corisco deu o sinal. Era hora de tomar a fazenda. Saltamos dos arbustos como onças famintas. Os jagunços que guardavam o portão nem tiveram tempo de gritar. Josué Prateado, que era rápido como cobra, degolou um antes que ele pudesse sacar a arma. Eu mesmo derrubei outro com um tiro certeiro no peito. A invasão foi rápida e silenciosa. Em 15 minutos, controlávamos toda a fazenda. Os jagunços que se renderam foram amarrados no curral. Os que resistiram, resistir a Lampião nunca foi uma boa ideia. Encontramos a família do coronel na sala principal. A esposa, uma mulher loira e bem vestida, e 2 filhas moças, uma de uns 16 anos e outra mais nova. Estavam apavoradas, abraçadas no sofá de veludo vermelho. Não vamos machucar vocês, disse Corisco, tirando o chapéu numa cortesia irônica. Só queremos uma conversinha com o chefe da casa. A mulher chorava baixinho. As filhas olhavam para nós como se fôssemos demônios saídos do inferno. Talvez fôssemos mesmo, mas demônios com uma missão.
Enquanto esperávamos, percorri a casa. Era um insulto àquela terra seca e faminta. Móveis finos vindos da capital, cristais que brilhavam na luz dos lampiões, quadros com molduras douradas. Na sala de jantar, uma mesa capaz de alimentar 20 pessoas, coberta com uma toalha de renda branca. "Olha só isso, Rajada", disse Volta Seca, apontando para um armário cheio de garrafas de vinho. Enquanto o povo morre de sede, o coronel bebe vinho francês. Não respondi. Estava olhando para uma fotografia na parede. O coronel ao lado de outros homens importantes, todos gordos e bem vestidos, sorrindo para a câmera. Políticos, juízes, outros coronéis. Era assim que o sistema funcionava. Os poderosos protegiam uns aos outros, pisavam nos fracos e dormiam tranquilos em camas macias. O som de cavalos se aproximando quebrou meus pensamentos. Lampião estava voltando. Ele entrou, empurrando o coronel à frente, as mãos amarradas nas costas. Rocha não parecia mais o homem altivo que saíra para cavalgar. Estava suado, com medo nos olhos, a camisa rasgada. "Boa noite, coronel", disse Lampião, com aquela educação falsa que usava nos momentos mais perigosos. "Espero que não se importe com a visita. Sou Virgulino Ferreira da Silva, mas o senhor deve me conhecer por outro nome." O coronel engoliu seco. Sabia muito bem quem era Lampião. "O que vocês querem? Dinheiro? Eu pago o que pedirem." Lampião riu, um som seco como galho quebrando. "Dinheiro? Coronel, o senhor me ofende. Vim aqui falar de outras coisas, de justiça, por exemplo." Foi então que trouxeram Joana. Ela havia insistido em vir conosco. Queria olhar nos olhos do homem que mandara matar seu marido. Quando o coronel a viu, ficou ainda mais pálido. "Lembra dela, coronel?" perguntou Lampião. "É a viúva do Severino, aquele que o senhor mandou pendurar na árvore porque não quis entregar a terra." Eu não mandei matar ninguém", gaguejou Rocha. "Se meus homens fizeram alguma coisa, foi sem minha ordem." "Mentiroso", gritou Joana, os olhos cheios de ódio. "Foi o senhor que mandou. Disse que ia ser exemplo para os outros." Lampião se aproximou do coronel, até ficarem cara a cara. "No sertão, coronel, mentira tem perna curta e covardia tem o preço alto. O que aconteceu depois ficou gravado na minha memória como ferro em brasa. Mas isso é história para a segunda parte, que contarei agora." Lampião caminhou até a mesa de jantar e puxou uma cadeira, fazendo um barulho que ecoou pela sala como um tiro. Sentou-se devagar, cruzou as pernas e tirou o punhal da bainha. A lâmina captou a luz do lampião e brilhou como prata líquida. "Sabe, coronel, eu já matei muita gente na minha vida. Matei por vingança, por necessidade, por raiva. Mas nunca matei por prazer", disse ele, começando a limpar as unhas com a ponta da lâmina. "Hoje pode ser diferente." O coronel tremia como vara verde. Suor escorria pelo rosto gordo, manchando a camisa branca. A esposa e as filhas choravam no sofá, abraçadas como passarinhos assustados. "Por favor, minha família não tem nada a ver com isso." "Sua família?" Lampião interrompeu, a voz subindo um tom. "E a família do Severino? E as 50 famílias que o senhor botou na rua? Elas não tinham nada a ver com sua ganância também." Levantou-se da cadeira num movimento felino e apontou o punhal para o peito do coronel. "Vamos fazer um acerto de contas, Rocha. Primeiro, o senhor vai me dizer onde guarda o ouro. Segundo, vai assinar umas escrituras devolvendo as terras que roubou. Terceiro... Bem, o terceiro depende da sua colaboração. Não tenho ouro aqui." A mentira ainda estava saindo da boca quando Lampião moveu a mão num borrão. A ponta do punhal parou a um dedo do olho esquerdo do coronel. "Coronel, vou repetir só uma vez. Mentira tem perna curta. Onde está o ouro?" No escritório. Tem um cofre atrás do retrato do presidente.
Corisco saiu correndo e voltou em 5 minutos, carregando um saco de couro pesado. Despejou o conteúdo na mesa. Moedas de ouro, joias, anéis com pedras preciosas. Uma fortuna que daria para sustentar um vilarejo inteiro por anos. Muito bem, disse Lampião, satisfeito. Agora as escrituras. Trouxeram papel e tinta. Com a mão tremendo, o coronel começou a escrever. Eram nomes que conhecíamos. Severino da Silva, João Batista, Maria da Conceição, dezenas de pequenos proprietários que haviam perdido suas terras. Eu, Rocha, reconheço ter tomado indevidamente as terras abaixo relacionadas, ditou Lampião. Continue, coronel, e capriche na letra, que esse papel vai ter valor legal. Enquanto o homem escrevia, olhei ao redor da sala. Os outros cangaceiros revistavam a casa, separando o que tinha valor. Não era roubo, era restituição. Cada objeto fino dali havia sido comprado com o sangue dos pobres. Joana se aproximou da mesa, os olhos fixos no coronel. Quero que ele confesse, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas. Quero ouvir da boca dele que mandou matar meu Severino. Lampião concordou com um aceno. Agarrou o coronel pelos cabelos e forçou-o a levantar a cabeça. Confessa logo, covarde. Conta pra viúva o que fez com o marido dela. Eu não queria. Foi só para dar exemplo. O povo estava ficando atrevido. Atrevido? Joana se aproximou mais, o rosto vermelho de raiva. Atrevido por querer manter a terra que era nossa? Por não aceitar pagar imposto inventado? Era preciso manter a ordem. Ordem? Explodiu ela. Que ordem é essa que mata pai de família e deixa a criança passando fome? Lampião soltou os cabelos do coronel, que desabou na cadeira como saco vazio. Já ouviu o que queria, Joana? Agora é a minha vez. Ele guardou o punhal e sacou o revólver. O barulho do cão sendo engatilhado ecoou pela sala como sino de finados. Coronel Rocha, o senhor está condenado à morte por assassinato, roubo e opressão contra o povo. Tem alguma coisa a dizer antes da sentença ser cumprida? O homem caiu de joelhos, as mãos amarradas nas costas, babando de medo. Por favor, tenho família, posso mudar, posso reparar os erros. Tarde demais para arrependimento, disse Lampião. Deveria ter pensado nisso antes de mandar enforcar homem inocente. A esposa do coronel se jogou aos pés de Lampião, beijando suas botas. Pelo amor de Deus, tenha piedade. Ele é pai das minhas filhas. Lampião olhou para a mulher por um longo momento. Vi algo passando pelos olhos dele, uma sombra de dúvida. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele teve quando decidiu poupar a vida do filho do juiz que condenou o nosso bando injustamente. Se levante, senhora, disse ele, estendendo a mão para ajudá-la. Não fica bem uma dama de joelhos. Ela se levantou, ainda chorando. Lampião ficou pensativo, andando em círculos pela sala como onça enjaulada. Vou fazer uma proposta, disse finalmente. Seu marido vai viver, mas com 3 condições. A mulher assentiu, desesperadamente. Primeira, ele assina uma confissão completa dos crimes, reconhecendo todos os assassinatos que mandou fazer. Segunda, entrega todas as terras roubadas e metade dos bens para ser distribuído entre as famílias prejudicadas. Terceira, abandona esta região para sempre. Se eu souber que voltou ou que continuou fazendo as mesmas maldades em outro lugar, volto para terminar o serviço. Sim, sim, ele aceita tudo. Não é a senhora que decide, disse Lampião, apontando o revólver de novo para o coronel. É ele, e quero ouvir da boca dele. O coronel levantou a cabeça, o rosto desfigurado pelo medo. Eu aceito. Aceito tudo. Só não me mata. Muito bem. Corisco, traga mais papel. Vamos fazer essa confissão por escrito. Passamos o resto da noite organizando a papelada.
O coronel escreveu página após página, confessando crimes que nem sabíamos que ele havia cometido. Assassinatos, roubos, estupros, extorsões. Uma lista que fazia o estômago revirar. Quando terminou, Lampião dobrou os papéis cuidadosamente e guardou no alforge. Pronto, coronel. Agora o senhor é oficialmente um homem morto. Se descumprir qualquer parte do acordo, essas confissões vão parar na mão do promotor de Salvador. E se isso não resolver, eu mesmo volto para resolver pessoalmente. Saímos da fazenda ao amanhecer, levando o ouro e as joias. Os jagunços que sobreviveram foram soltos, mas sem armas e sem cavalos. Iam ter que voltar para casa a pé, com tempo suficiente para refletir sobre as escolhas que fizeram na vida. Antes de partir, Lampião reuniu os trabalhadores da fazenda, vaqueiros, cozinheiras, caseiros, gente simples que trabalhava por salário de fome e apanhava quando o patrão estava de mau humor. A partir de hoje vocês são donos desta terra, anunciou ele. Vão trabalhar para vocês mesmos, não para enriquecer parasita. E se alguém vier aqui querendo tomar o que é de vocês, mandem me chamar. Distribuímos parte do ouro entre eles. Era bonito de ver. Rostos magros se iluminando, mães chorando de alegria, crianças correndo felizes, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo que algo bom havia mudado. Joana recebeu uma quantia generosa e a escritura da terra, onde o marido foi morto. O Severino está vingado, disse Lampião, entregando os papéis. E seus filhos não vão passar fome nunca mais. Ela beijou a mão dele sem conseguir falar. Lágrimas desciam pelo rosto, mas eram lágrimas de alívio, não de dor. Cavalgamos por 3 dias até chegar ao nosso esconderijo na Chapada Diamantina. Era uma gruta natural, escondida atrás de uma cachoeira que servia de refúgio há anos. Ali dividimos o resto do ouro entre os homens do bando e planejamos os próximos movimentos. Rajada, chamou Lampião na segunda noite, quando estávamos sozinhos perto do fogo. O que achou da operação? Foi perfeita, chefe. Justiça foi feita. Ele ficou olhando as chamas, pensativo. Sabe, às vezes eu me pergunto se vale a pena. Matamos um coronel, aparecem 2 no lugar. Acabamos com um jagunço, o filho dele pega as armas para se vingar. É como enxugar gelo no sol. Mas o Severino foi vingado, lembrei. A Joana e os filhos dela não vão passar fome. As 50 famílias recuperaram suas terras. Isso não vale nada? Vale, rapaz. Vale muito. Só que às vezes tenho a impressão de que estamos perdendo uma guerra que não tem fim. Era a primeira vez que ouvia Lampião falar assim, com aquela melancolia na voz. Talvez ele pressentisse que o tempo do cangaço estava chegando ao fim, que o mundo estava mudando e não havia mais lugar para homens como nós. 2 meses depois, chegou a notícia que esperávamos. O coronel Rocha havia cumprido sua parte do acordo. Vendeu o que restava dos bens, distribuiu entre as famílias prejudicadas e sumiu da região. Alguns diziam que tinha ido para São Paulo, outros que embarcara num navio para a Europa. Não importava, desde que ficasse longe. As terras da fazenda São Sebastião foram divididas entre os trabalhadores, que formaram uma cooperativa. Plantaram milho, feijão, algodão. A terra que antes servia só para enriquecer um homem, passou a alimentar dezenas de famílias. Essa foi uma das últimas grandes operações que fizemos. Em julho de 1938, menos de um ano depois, Lampião foi morto numa emboscada em Angicos. Eu não estava lá. Tinha ficado doente e permanecera no acampamento. Talvez tenha sido sorte, talvez destino. O fato é que perdi o homem que me ensinou que no sertão se faz justiça com as próprias mãos. Depois da morte do chefe, o bando se desfez. Cada um seguiu seu rumo.
Eu vim parar aqui nesta cidadezinha do interior da Paraíba, casei com uma viúva boa, tive filhos e netos. Virei um homem comum, trabalhador, respeitado pelos vizinhos. Poucos sabem que um dia cavalguei ao lado do rei do cangaço. Mas às vezes, quando leio no jornal sobre algum poderoso pisando nos fracos, quando vejo político roubando o dinheiro da educação e da saúde, quando escuto falar de coronel moderno explorando o trabalhador, sinto saudade daqueles tempos. Saudade de quando havia homens dispostos a fazer justiça com as próprias mãos, quando os opressores dormiam com medo dos oprimidos, quando existia consequência para quem abusava do poder. O mundo mudou muito desde então. Hoje tem leis, tem direitos, tem democracia. Mas ainda tem muita gente como o Coronel Rocha por aí, sugando o sangue dos pobres e dormindo tranquilo em cama macia. E às vezes, só às vezes, eu penso que o sertão ainda precisa de homens como Lampião. Essa é minha história. A história de quando um bando de cangaceiros fez justiça numa terra onde a lei não chegava. Pode não ter sido a justiça dos tribunais, pode não ter sido perfeita, mas foi a única justiça possível naquele tempo e lugar. E se Deus me perdoar os pecados que cometi, se São Francisco interceder por minha alma, espero um dia encontrar Virgulino lá no céu, montado num cavalo de nuvem, com o chapéu de couro enfeitado de estrelas, ainda fazendo justiça para os esquecidos do mundo. Porque homem que luta pelos fracos, mesmo que com métodos duros, tem lugar garantido no paraíso. Pelo menos é nisso que eu acredito, e é essa crença que me ajuda a dormir em paz todas as noites.